Olá, bem-vindo de volta a mais um episódio da Guerra de Armagedon. E hoje nós vamos continuar da onde paramos, com os orcs se espalhando pelo planeta, dominando tudo que eles conseguem, continuando eliminando os bolsões de resistência que é a Steel Legion, as Ashland Militias, que são as milícias dos terrenos desolados aqui do planeta de Armagedon, tinham feito para pará-los, porque numa guerra de campo era impossível parar a Onda Verde e o Warboss que comandava essa invasão, o Ghazghkull Mak Urutraka, não é um orc convencional, ele é muito traiçoeiro e com um nível de QI bem acima da média para um orc, que também não é tão difícil, então ele era apto à questão de guerra rápida, de veículos de encirculamento e de usar, pasmem, táticas, uma coisa totalmente não orc, mas ele é maior e mais forte que os outros e ele vai bater senso na cabeça de quem desobedecer. Então os orcs escutam as ordens do chefe maior e vão fazer essas táticas avançadas e com isso dominar o Armagedon o mais rápido possível, a mando do Big Boss, o grande chefe, que vai ser conhecido depois como a Besta de Armagedon. Bem, caso você não esteja lembrado, Armagedon tem dois continentes principais, divididos por uma floresta equatorial aqui em verde. O terreno em Armagedon é horrível, como o nome sugere, por ser um planeta de cidades colmeia, ele é extremamente poluído e, tirando aquela área das florestas tropicais equatoriais, não existe quase que nenhuma vida vegetal. O ar é altamente tóxico e ácido, a chuva também, o chão também, a água no chão também, o mar também. Então, tu não vai querer ser exposto às condições climáticas de Armagedon, e o que faz, então, um local muito bom para treinar o exército imperial em condições difíceis, e ainda bem que existiam esses regimentos da guarda aqui em Armagedon, porém eles foram jogados fora em batalhas idiotas, em posições não apropriadas para uma defesa contra a verdadeira escala da ameaça dos orcs, pela incompetência do administrador, o Hermann von Straub, que fugiu da sua colmeia que ficava em Armagedon Prime, esse continente aqui na esquerda, para mais longe possível das colmeias, em Armagedon Secundus, para bem longe da invasão dos orcs, mandando os seus soldados e até a legião de Titã que ficava no planeta parar eles em campo aberto, o que não foi uma ideia muito inteligente, e os orcs aproveitaram essa incompetência ao máximo. O Ghazghkull Mak Urutraka realmente demonstrou uma habilidade para violência, devastação e guerra relâmpago, e em questão de menos de 2 meses, o continente de Armagedon Prime estava totalmente nas mãos dos orcs, no caso, totalmente o terreno aberto. As cidades colmeia, cada uma delas é uma verdadeira fortaleza, então ela vai segurar até a resistência dos defensores quebrar. Infelizmente, elas não têm água nem comida infinita. Uma cidade colmeia depende do contínuo influxo de comida e água de naves e entrega espacial. No caso, grandes naves cargueiras vêm com centenas de toneladas de produtos para cidades colmeia e levam produtos industrializados para outros planetas. É assim a rede de suprimento imperial. E uma colmeia pode segurar por anos e anos e anos a um sítio se ela tiver tempo para se preparar,
que no caso aqui, graças novamente à incompetência do Hermann von Straub e à velocidade que os orcs chegaram no planeta, eles vieram e caíram no planeta quase com um asteroide gigante, que é um Space Hulk. Eles vieram como uma bola de ferro maciça e caíram no planeta. Então foi muito rápido, do momento que foi detectado até a aterrissagem e o início dos ataques dos orcs, levou menos de 30 dias. Então as cidades colmeia tiveram pouquíssimo tempo para se preparar e não tiveram ordem para se preparar para isso. Portanto, estava tudo continuando como se nada tivesse acontecido e como se a vida civil continuasse normal. As rações não foram cortadas, não foi controlada a comida, a água. E ninguém imaginava que uma onda de orcs tão grande iria atacar o planeta, além de que os regimentos mais bem armados e mais veteranos acabaram morrendo de um jeito idiota em locais isolados ou sem nenhum suporte, porque muitas vezes o governador acreditava que a ameaça, não sei se ele realmente acreditava ou se ele está jogando para os orcs aqui, que a ameaça dos orcs era bem inferior à que eles realmente apresentavam. Bem, depois que Armageddon Prime ficou completamente cercado, as cidades colmeia foram isoladas, o Ghazghkull, o grande War Boss, decidiu que a principal força dos orcs não deveria mais ficar aqui e sim continuar e rapidamente tomar o outro lado do planeta. Na falta de uma força aérea para passar por cima da floresta equatorial com bastante eficiência, eles então tomaram a rota difícil e foram pelo chão, atravessando a floresta equatorial. Um orc não é exatamente um grande navegador e sabe o caminho, mas eles vão cortando árvores, derrubando, fazendo pontes no caminho e vão acabar chegando lá. A floresta não vai ser um grande empecilho para o movimento dos orcs, e enquanto eles estão passando na floresta, eles vão comer ali de tudo. Qualquer criatura ou coisa que tenha na floresta vai ser alimento para o orc, e além de que eles comem folhas, o orc na verdade come qualquer coisa. E eles vão então atravessar essa região depois de estar com a barriga cheia e atacar as tropas imperiais do outro lado. A gente já viu que a tentativa de segurar eles na passagem da floresta nos rios que ficavam aqui foi completamente falha. Faltou suprimento, faltou recurso, faltou gente, e os orcs acabaram penetrando em vários pontos da linha e eles expulsaram os defensores, não conseguiram voltar para uma colmeia, tiveram que se retirar para as cadeias de montanhas ao norte, e apenas dos 20 regimentos que participaram desse conflito, 15 deles foram quase que totalmente aniquilados. Juntos eles não fechavam mais um inteiro, e 3 deles conseguiram se manter relativamente acima de 70% de força, depois de ter que abandonar quase todo o equipamento pesado e ficar numa luta defensiva e de retirada. E os que conseguiram fugir chegaram na Hive Infernos e alguns na Hive Hades, que fica lá no norte. Mas isso eu vou contar conforme eu vou falar de cada uma das colmeias aqui. Eu achei melhor dividir os eventos dessa segunda fase da Batalha de Armageddon por cidade colmeia encirculada, no caso no continente de Armageddon Segundos. Nós não vamos falar muito de Armageddon Prime, mas os eventos que aconteceram no segundo continente foram bem semelhantes aos que aconteceram no primeiro também. Bem, os orcs agora estavam se dividindo e preparando para encircular e dominar grandes cidades colmeia. Para isso, eles iriam precisar de gargants maiores, gigantescas máquinas. Aliás, não existe um padrão ou um tamanho regular, nada para os orcs é regular. Para a parte de máquinas, então um Gargan pode ter apenas uns 4, 5 metros, e também um Gargan pode ter 60 metros de altura.
não é assim uma coisa, como eu disse, padronizada, mas eles vão construir agora mecanismos e equipamentos para o problema que é dominar as muralhas e as fortificações das cidades colmeia, que também muitas têm escudos Void que impedem ataques de bombardeio de longa distância, independente de quanta daca os orcs atirarem, os escudos colmeia estão protegendo, o que dificulta um pouco para eles. Ia ser bem mais legal se as coisas que eles atirassem explodissem, mas não explode, né? Triste pro orc. Então eles vão ter que dar um jeito de quebrar a fortificação dos humanos. Felizmente para os orcs, os humanos não estavam preparados, mas nem um pouco. Como eu falei, o maldito Hermann von Straub negou várias vezes que isso ia ser uma ameaça, que teria problema. Mesmo quando apareceu os orcs, ele falou que eles iam parar eles em campo aberto. Então as cidades não estavam nem um pouco prontas para a desgraça e a violência que iria ser esse conflito com os orcs. Existia um homem no alto comando aqui que ficou desde o princípio falando para eles se prepararem, dando ordens pelo rádio, ensinando regulamentos de como enfrentar os orcs, falando para os governadores de cada cidade colmeia recrutar também milícias irregulares, recrutar nas gangues da Underhive, fazer vários esquemas de armadilhas para acabar com os orcs. E esse homem era o comissário Sebastian Yarrick. E aliás, se não fosse por ele, o planeta provavelmente iria cair, mas vamos chegar nele quando o momento for o certo. Os orcs agora, atacando o continente de Armagedon Segundos, foram divididos pelo Warboss em 3 tribos principais. Quantos orcs tem numa tribo? Sei lá, não tenho nem ideia. Vou chutar alto aqui e vou dizer que cada uma delas deveria ter em torno de 1 a 2 milhões de orcs. Lembrando, um orc é muito mais forte e resistente que um ser humano. Um orc no mano a mano consegue derrotar uns 10 seres humanos facilmente. A longa distância, eles não são bons atiradores nem têm coordenação, porém as armas deles são automáticas e atiram uma bala grande e que se te acertar vai te matar. Então ainda bem que a maioria dos tiros deles vai para tudo quanto é lado, menos em ti. Assim, o lugar mais seguro para ficar na frente dele. E eles têm uma péssima mira e isso pelo menos balanceia um pouco essas enormes monstruosidades de músculo que vão vir para te esmagar e cortar e arrebentar, preferencialmente no mano a mano. Os orcs são uma das coisas mais bárbaras e ferozes que existem no universo do 40.000. Porém, tem um adendo. Eles estão sempre procurando uma luta, uma briga, só que o orc é extremamente supersticioso e o Sebastian Yarrick sabia disso. Na cultura dos orcs, eles gostam de deixar muita coisa como se fosse do destino, de Gork e Mork, as divindades. Então eles têm bastante superstições, bastante pinturas de guerra para proteger, pequenos artefatos para proteger, talismãs seria. Então vários símbolos de aumentar a força, de proteção. Eles pintam uns veículos de cores diferentes porque eles acham que vai mudar o efeito no veículo, e no caso do orc realmente acontece um efeito diferente para cada cor. Então essa crença deles acaba alterando o imaterial e modificando a nossa realidade. No caso, agora eles foram então divididos em 3 tribos para atacar as fortalezas, as cidades colmeia que ficavam do outro lado do rio. Eles já passaram pela linha de frente, eles já passaram pela legião de titãs, com altas perdas no processo, e eles foram lentificados nesse meio termo, o que permitiu mais um tempo para a fortificação das cidades, que começaram agora
a não obedecer mais o Hermann von Straub e sim o Sebastian Yarich, porque óbvio, né, demorou. Então agora eles perceberam que o governador só falava bobagem e estavam escutando o comissário, que tinha tanto experiência em enfrentar orcs, como sabia como eles funcionam e pensam. Então o melhor jeito de tu sobreviver vai ser escutar o comissário. Bem, falando nele, ele preparou um pequeno roteiro, um guia, digamos, de como se preparar para os orcs. Então, enquanto as tropas estavam morrendo no campo lá fora, enquanto os orcs atacavam as cidades Coméia apenas com pequenas incursões assim, de números baixos, ele deu a instrução de retirar, se possível, os civis, de manter apenas o suprimento bem guardado e de colocar várias armadilhas explosivas. Afinal, os orcs geralmente atacam em grandes grupos e explosivos naqueles locais e corredores estreitos das cidades Coméia iriam ser muito úteis sempre que possível. Ele também preparou a cidade que ele estava, que era a Coméia de Hades, para o máximo possível para a invasão. Os regimentos leais a eles estavam praticamente com 100% de força, com todo o seu equipamento pesado. Eles estavam armazenando e preparando mais munição de artilharia e explosivos, e eles começaram a mandar o excesso de munição, de comida e de suprimentos para as cidades Coméia que estavam cercadas, o que não era fácil nem seguro, porque pelo ar, como eu vou te explicar, era bem difícil chegar e perigoso, e ele também precisava de mais soldados, e ele pediu então para que fosse feito um acordo com as gangues das Underhives para recrutar irregulares, e também qualquer civil capaz de lutar deveria receber algum tipo de arma ou alguma função dentro dessa defesa da cidade Coméia, e a prioridade agora era se defender. Essas milícias e essas gangues não são exatamente a tropa mais confiável, mas é melhor que nada. As gangues ali que vivem na Underhive vão lutar assim como qualquer um para defender a sua casa e o seu território. Então realmente eles se uniram aqui à defesa imperial, e o bom é que eles já trouxeram o próprio equipamento, então extra, né? Só que tu não pode confiar que eles vão segurar a linha por muito tempo, porque eles são mais leais ao próprio bolso e à própria vida do que à cidade ou aos civis ou qualquer outra coisa, qualquer valor de honra. Então as gangues foram um adicional à força. Os civis armados, armado também não é fácil falar, porque muitas vezes não tinha arma para todo mundo. Alguns tiveram que jogar tijolos, pedaços de concreto de cima das spires, que seriam as torres da cidade de Coméia. Outros tiveram que levar equipamento, munição e coisa para a linha de frente, porque não tinha arma para todo mundo ser um soldado. Ninguém imaginava que ia acontecer isso aí. As crianças e os idosos, se possível, iria ser retirado da cidade. Vou repetir, se possível, nem sempre teve tempo para isso. E o transporte aéreo, que geralmente era a linha que mantinha as cidades Coméia funcionando, ficou muito difícil e cada vez mais raro tu receber algum suprimento, porque os orcs também têm força aérea e alguns pilotos muito assim, heróicos, bravos e corajosos faziam viagens de ressuprimento, soltavam containers em cima das cidades Coméia com rações ou munição, não munição de artilharia porque ela explodia, mas munição de arma lasca, essa aí pode soltar, a comida, a ração imperial. Bem, é melhor comer um rato assado do que comer a ração. A ração é literalmente resíduo reciclável. Desculpa, é resíduo reciclado, só que é uma barra de proteína e carboidrato com gosto péssimo, mas é melhor do que morrer de fome. Então eles mantinham isso e assim mantinham a defesa pelo menos suprida com o mínimo necessário, e as várias colmeias iriam ter caído muito mais rápido se não fosse essa fina linha de suprimentos aéreos. Então, como eu disse, eu dou valor aos pilotos
quando eles fazem um sacrifício. Aqui os pilotos, muitos morreram tentando suprir os defensores das colmeias e levaram cargas como minas, explosivos, TNT, munição, armas, reforços, retiraram feridos e resgataram civis para cidades colmeia que não estavam em ameaça. Então, foi um serviço realmente exemplar da pequena força aérea, mais comercial e civil aqui do que realmente militar, no planeta de Armagedon. E agora, vamos falar, já que essas cidades colmeias seguiram as instruções do Yarrick, vamos falar de uma que seguiu as instruções à risca, Hell's Reach. Bem, Hell's Reach é uma cidade colmeia que fica aqui ao sul. Eu achei esse mapa aqui bom para entender onde é que cada coisa fica. Bem, a cidade colmeia de Hell's Reach, ela era única em relação às demais, porque ela era um porto. Ela fazia contato direto com o mar. E por ter esse contato com o mar tóxico aqui de Armagedon, ela possuía navios cargueiros e alguns navios de patrulha. Esses navios foram usados para resgatar o máximo de civis possíveis, geralmente crianças abaixo, se eu não me engano, de 9 ou pode ser 7 anos, mas não vem ao caso, crianças muito novas, junto a um acompanhante, e idosos acima dos 80 anos foram retirados da cidade. Não é muita coisa, mas é o que dá para fazer. E esses aí também não conseguiram ser todos evacuados. Foi dado um número para aqueles que estavam procurando asilo e o número foi sorteado. Se o teu número não foi sorteado e o navio partiu, aquele número vai ser colocado num regimento de milícia e tu vai agora fazer parte do exército, pelo menos temporariamente, e tu vai lutar na batalha para defender a colmeia de Hell's Reach, independente da tua idade, independente se tu tá capaz ou não. Todos os braços, todas as mãos vão ser necessárias para defender da invasão. E no caso de Hell's Reach, os defensores fizeram de tudo para ganhar mais tempo. Até uma tática que eles inventaram aqui, que é assim, a cidade colmeia tem vários prédios e construções que elas formam como se fossem torres, que são chamadas spires. Essas spires, eles colocaram toneladas de explosivo na base e um detonador no último andar. Quando os orcs entravam nessas construções defensivas, os soldados lá dentro faziam o máximo para lutar contra eles, e quando os orcs finalmente tomavam todas as posições e estavam na última sala, lá em cima, e o último soldado vivo trancado num local secreto, ele tinha apenas o detonador e um pequeno altarzinho para o imperador para fazer a última prece e apertar o detonador, fazendo com que toda a estrutura sucumbisse com a explosão e implodisse, matando os orcs soterrados. Esse tipo de tática foi usada diversas vezes aqui em Hell's Reach, então tu imagina o número de mortos, tanto dos civis da PDF e da Steel Legion que estava aqui participando da defesa. Foi uma luta sangrenta e a cidade colmeia de Hell's Reach foi ordenada aliás, ela tinha uma vantagem quanto às demais, é que ela, como era uma cidade que tinha algumas minas também, eles tinham muita TNT e explosivos e eles iriam usar para fazer os orcs sangrarem. Mesmo os civis conseguem apertar um detonador e explodir uma construção inteira. Infelizmente, os explosivos costumam também causar dano colateral e matar os próprios defensores quanto os orcs, mas as baixas estavam parelhas e cada ataque dos orcs, centenas dos bichos verdes morriam lutando contra os regimentos improvisados aqui da Steel Legion, da PDF e da qualquer força irregular e dos civis armados que podiam lutar e jogar uma bomba. Então todo mundo participou e foi
uma batalha violenta, acho que uma das mais violentas de Armagedon, perdendo apenas para a batalha da Colmeia Hades, onde está o Yarick, mas isso vai vir depois, relaxa, aguarde, porque aqui o líder da tribo, o Warboss, que mandava nesse ataque, foi ordenado pelo Big Boss, pelo Ghazghkull Uruthraka, que ele deveria invadir o mais rápido possível. Então, a cada dia, 8 ataques dos orcs foram documentados sem pausa. Quando um ataque era repelido, eles se reorganizavam e atacavam de novo. Quando um ataque era repelido, eles se reorganizavam e atacavam de novo. Cada vez mais, as baixas dos soldados que estavam ali defendendo, partes da colmeia tinham que ser destruídas para parar o avanço dos orcs. A munição ficava mais e mais escassa e os soldados continuavam lutando, os veteranos morriam e o pessoal mais novo recebia uma arma, às vezes crianças com uma arma laser atirando contra os orcs, que é uma coisa, uma aberrante que tu não vai ver em qualquer outro lugar, e os orcs continuavam pressionando o ataque com força aérea, se jogando por cima das defesas, tentando matar os humanos lá embaixo, e novamente eles eram repelidos de novo e de novo e de novo. E os orcs continuavam atacando durante a noite também. E em 10 dias de um conflito sangrento, infelizmente, a colmeia de Hell's Reach foi destruída quase que por completo. Os poucos sobreviventes foram capturados pelos orcs para trabalhar como escravos. E como essa defesa aqui foi muito fanática, eu tenho um relato que aconteceu nela para você entender o desespero da situação. Quando os orcs estavam invadindo ali a região do porto, o pessoal que operava os grandes cranes é aquela garra, como é que meu Deus, me fugiu a palavra, guindaste, me fugiu a palavra em português, o pessoal que usava os guindastes, botou uma coisa metálica pesada na ponta, eles fecharam a cabine e soldaram ela e utilizaram aquela ponta metálica para bater em qualquer gárgão ou coisa maior que eles vissem e detonavam a ponta com explosivos. Geralmente os orcs iam arrebentar a porta do guindaste e matar ele lá dentro, mas ele iria tentar fazer o seu melhor para destruir. Caminhoneiros que geralmente levavam ali os containers do porto, botavam toneladas de explosivo nos caminhões, ligavam o veículo e iam a alta velocidade na direção da infantaria dos orcs invadindo nos corredores, atropelavam alguns e quando o caminhão não conseguia mais andar, BUM! E se explodiam no meio dos corredores fechados, matando vários orcs consigo. Teve um senhor, um senhor de mais idade, que não foi chamado no navio junto com seu filho. O seu filho morreu ali na defesa da parte externa da cidade. Quando ele estava aqui na doca, ele pegou 2 granadas, uma em cada mão, esperou um grupo de orcs estar embaixo de um grande container, ele puxou as 2 granadas e se jogou lá de cima com as 2 granadas na mão e se detonou no meio dos orcs. Foi uma defesa realmente fanática, até quase que o último habitante da cidade. Parabéns! Nada menos que o esperado de um bom cidadão de uma cidade colmeia do Império Humano. Infelizmente, depois de 10 dias de conflito, todo esse esforço foi em vão, mas os orcs agora dominaram uma verdadeira ruína. A colmeia estava totalmente devastada e o prejuízo e as baixas que eles tomaram nesse ataque intenso e agressivo e sem pausa, com certeza não valeu o que eles conseguiram dominar ali nos destroços e na ruína da agora antiga colmeia de Hell's Reach. Bem, uma coisa que é totalmente o oposto de Hell's Reach é a colmeia Infernus. A colmeia Infernus, ela era para ser bem defendida, já que ela fica num ponto onde não tem uma travessia daqueles rios tóxicos, e essa colmeia, apesar de ser bem defendida, ela viu o devastador contra-ataque ali dos tanques, das titãs, a destruição, e ela recebeu o pessoal que sobreviveu
dos massacres ali, não vou dizer massacres, mas da defesa falha nos rios. Então os regimentos foram completamente devastados e eles trouxeram a notícia e a melancolia de que era impossível segurar esses orcs. Os números deles eram simplesmente infinitos e qualquer esforço era fútil. Se nem as titãs e os tanques conseguiram parar, jamais a gente aqui sem esses equipamentos vai conseguir. Os regimentos que chegaram aqui estavam bem assim cansados, exaustos, muitos feridos, os equipamentos pesados quase todos tinham sido perdidos, a munição da cidade tinha sido realocada para apoiar os contra-ataques, então a cidade de Infernos não tinha nenhuma chance contra o avanço dos orcs. Então o governador e o comandante das defesas da cidade decidiu fazer um acordo com os orcs e entregou a cidade sem resistência. Errado, feio isso, herético, merece um tiro de bolter. Mas se tu parar para ver a situação, a cidade de Infernos não tinha nenhuma chance de resistir. Os seus soldados foram jogados fora pelas ações idiotas do Hermann von Straub. E não importa o quão defensiva uma posição seja, se tu não tem alguém para operar a defesa, é a mesma coisa que nada. E agora os orcs então conseguiram tomar uma cidade praticamente ilesa. Além de que eles levaram, bilhões de prisioneiros para as minas e para locais que eles vão utilizar para trabalhar em outro ponto. Tu pode dizer que, considerando lutar até a morte numa batalha perdida, eles iriam ganhar o quê? 2 dias ali, todos eles iriam morrer. Foi a decisão correta se entregar. Se tu achou isso, achou errado, cidadão. Um cidadão imperial faz o que Hellsreach fez e luta até o último sobrevivente, se possível. Então o que essa cidade fez aqui tá errado, não faça, não tem ideias. E agora muitos, aliás, provavelmente alguns milhares, vão morrer durante esse período de escravidão aqui pelos orcs, mas todos iriam morrer se fosse no conflito aberto. Os orcs não são necessariamente a espécie mais cruel que trata os escravos no 40.000, mas também eles estão longe de ser bonzinhos. Se eles estão com fome, eles vão comer um humano. Se eles estão com tédio, eles vão bater no humano. A última comida que vai chegar vai ser para os escravos humanos. Então não pense que trabalhar para os Xenos é uma boa ideia. É realmente viver o inferno. E agora a cidade chamada Infernos fez jus ao nome e os seus habitantes foram levados então para cativeiro dos orcs. Bem, vamos falar então de verdadeiros heróis e esquecer esses covardes que se entregaram. Bem, ao norte, a cidade de Hades tinha um trunfo, uma carta na manga, a mais, um extra. Se você já sabe o que é, você está prestando atenção. Eles tinham o badass mais fodão de todos aqui em Armagedon, o velho homem de Armagedon, o comissário Sebastian Yarrick. E essa colmeia, o governador ali do planeta tinha botado o pessoal que ele não gostava muito, então eram pessoas que dividiam o mesmo pensamento e a mesma ideia do Yarrick, e quando ele decidiu ali que aquele negócio, o Space Hulk, estava cheio de orcs, era hora de se preparar. A cidade se preparou e eles tinham mandado reforços para vários pontos, dificultando o trabalho dos orcs. E se tu acha que o orc é burro, sim, tu achou certo, ele é burro mesmo, mas eles não são tapados tanto a ponto de não perceber que o comissário Yarrick era a raiz dos seus problemas. Então o Big Boss mandou um dos seus mais leais tenentes para lidar
com esse comissário Yarrick, esse humano de chapéu pontudo que tá atrapalhando a minha conquista do planeta, tá incomodando a minha WOG. E o Warboss falou sim, chefe, e saiu correndo em direção à cidade colmeia de Hades para destruir finalmente esse maldito humano de chapéu pontudo e acabar com essa resistência do planeta. Bem, os orcs pensaram que ia ser fácil. Os humanos não sabem lutar, os humanos são fracos, vai ser a questão de derrubar uma linha e eles vão todos fugir covardemente e é nossa a vitória. Eles começaram então a correr e atacar em pequenos grupos separados, atacando a cidade de Hades, inicialmente com as forças que chegaram lá primeiro, apenas para serem dizimados por tiros precisos de artilharia, de canhões de Leman Russ posicionados nas defesas das muralhas, vários tiros de bolter pesado, heavy stubbas, várias linhas de laser atirando concentrada, e os orcs não chegaram nem perto das muralhas. Eles então tentaram de novo, apenas para receber mais fogo que da última vez, e os orcs foram novamente repelidos. Ah, mas não ia ficar assim. Os orcs então fizeram um ataque geral em uma posição bem grande na frente da cidade, e todas as posições eram defendidas pelos malditos humanos com arminhas a laser, então eles não conseguiam penetrar a primeira linha de defesa. Eles tentaram usar força aérea, mísseis e coisas assim, mas a cidade colmeia, além do escudo, tinha uma grande defesa antiaérea, não conseguiram penetrar, estava difícil e as baixas estavam se aumentando e os humanos não estavam jogando justo, eles estavam utilizando posições de vantagem e a munição deles não acabava e eles não fugiam. Não é justo, Gork Mork não aprova. E os orcs continuavam batendo a cabeça contra as linhas de defesa da cidade de Hades sem nenhum sucesso. Porém, o Warboss então decidiu tomar a liderança e os orcs, quando tem o Warboss, eles começam a ficar com uma ferocidade, uma raiva, eles aumentam sua energia, então eles começaram a correr e atacar, utilizando também Gargants para cobrir o avanço dos orcs, os Speed Freaks acelerando em alta velocidade para tentar chegar mais perto para lutar no mano a mano, e querendo ou não, os defensores estavam ficando exaustos, fazia semanas de ataques contínuos da onda de pele verde aqui, e como eu disse, os pele verde conseguem absorver as baixas, os humanos nem tanto, porém nesse caso as baixas estavam indo muito mais para o lado dos pele verde do que para o lado dos humanos, e agora o Warboss então iria mudar isso aí. Na quarta semana de batalha ele tomou a rédea do conflito e ele preparou um ataque, e junto com as suas unidades de tanques super pesados, Gargants e coisas absurdas, ele super pesado porque ele enfia tanto metal para fazer proteção no tanque que ele fica pesado. Bem, eles começaram a avançar então, atravessar a primeira linha, e parecia que finalmente eles tinham feito uma brecha nas defesas. Porém, os humanos não desistiam, eles continuaram atacando pesadamente, e a única brecha que conseguiu persistir foi aquela que estava o Warboss e a sua guarda mais forte, e as outras começaram a ser expulsas ali da backline, da linha de trás da primeira linha defensiva da cidade colmeia, por uma defesa fanática dos seus soldados, com ataques até de baioneta, e os orcs, como eu disse, geralmente derrotam o humano no mano a mano, mas os humanos aqui não têm medo, e eles lutaram com uma ferocidade incrível, porque era matar ou morrer. E no caso, o Warboss, tentando manter o seu acesso ali na cidade, estava lutando naquelas ruas, como é que eu vou explicar, ruas estreitas e escuras da cidade colmeia, quando de repente uma força contrária a ele apareceu. Quem vem lá? Ele, o grande herói, o Sebastian Yarrick, pessoalmente liderando uma resposta rápida
de um regimento da Steel Legion para enfrentar essa penetração na linha de defesa. Ele não só manda, ele participa também. Ele não é só um líder, ele é um companheiro, um camarada aqui no campo de batalha. E ele veio para enfrentar o War Boss desse ataque. Olha a audácia desse humano de chapéu pontudo. Bem, e o War Boss aceitou o seu duelo no meio ao conflito entre as tropas de elite e aquele regimento da Steel Legion que veio para contra-atacar. O War Boss e o Sebastian Yarrick entraram num duelo. O Yarrick utilizando sua agilidade para desviar da imensa garra de metal. E depois de novo o War Boss tentando fazer um ataque grande. Ele deu um tiro, mas o Sebastian Yarrick se abaixou e ele usou a sua pistola Bolter para atirar no rosto do War Boss, que protegeu atrás de sua enorme garra de metal. Os tiros de Bolter explodiam com fragmentação naquela garra, causando impacto, mas nada demais. O War Boss não foi nem arranhado embaixo daquilo ali. E quando o War Boss viu, o Sebastian Yarrick estava chegando mais perto dele, continuando atirando, e com uma espada motosserra na mão e com a pistola na mão esquerda. Ele então agarrou a mão esquerda com a sua garra e a triturou, quebrando os ossos e arrancando seu braço esquerdo. E o Sebastian Yarrick, com uma calma, uma elegância, cara, que leveza de movimento, pegou a sua espada motosserra enquanto o War Boss esmagava o seu braço esquerdo com a sua espada motosserra. Ele enfincou embaixo do pescoço do War Boss e foi cortando a cabeça dele até a metade do pescoço. O sangue jorrava por todas as direções, naquele sangue nojento de pele verde, o sangue dele do braço. E quando por um minuto a batalha parecia ter ficado em silêncio, os orcs olharam e o chefe deles caiu. O Sebastian Yarrick, sem o braço, sangrando pesadamente, não desmaiou. Ele utilizou a sua espada motosserra para cortar o braço do War Boss, onde ficava aquela garra, pegou a garra, levantou bem alto e deu um grito. Nesse momento, os orcs, se eles pudessem fazer xixi nas calças, eles teriam feito. Eles começaram a fugir loucamente. Como eu falei, eles são muito, muito, muito supersticiosos. E no momento que eles viram alguém bater no chefe, no mano a mano, esse alguém é mais forte que o chefe era mais forte que eu, não vou enfrentar esse cara. Eles começaram a correr e fugir loucamente. Acredite ou não, eu sei que alguns fãs dos orcs acham que os orcs são inquebráveis. Os orcs não são inquebráveis. Na verdade, o maior problema dos orcs é a liderança. Quando as coisas começam a ficar meio feia, eles têm um certo instinto de sobrevivência. Eles gostam de uma boa luta, mas se tu consegue matar metade do regimento a longa distância, atirar a longa distância, eles não gostam muito de morrer assim. Então, nesse jeito, eles fogem. E se alguém mata o líder, os orcs vão tentar fugir. Então, os orcs falharam no seu teste de liderança e começaram a correr. E o resto do ataque na colônia de Hades começou a se dispersar. E os orcs foram fugindo para a colina. Quando os orcs estavam se retirando com medo, aí o Sebastian Yarrick deu um sorrisinho e desmaiou porque estava sangrando litros de sangue ali. Ele foi levado rapidamente ao médico. E no caso, os adeptos mecânicos aqui, ele conversou com eles depois que ele foi estabilizado e eles colocaram o braço dele de novo, só que não um braço convencional. Ele pediu para botar aquela garra do orc que ele cortou. Os mecânicos tiveram uma certa dificuldade de adaptar essa tecnologia no humano, mas a tecnologia do orc é inferior à humana aqui, isso é um pouco mais, só que é bem pesada. E o Sebastian Yarrick, então, agora utiliza aquela garra mecânica que ele decepou da mão do orc. Pode ser que os mecânicos só fizeram uma garra parecida com a do orc para ele, mas
Para os orcs é a garra que ele decepou com a própria mão, então fica a lenda dos orcs. E ele também, depois de algumas semanas ali de batalha, escutou também que os orcs falavam que ele tinha um olhar maligno, então ele pediu para os mecânicos instalar no olho dele uma arma laser. Ele tem uma arma laser no olho, porque os orcs, como eu disse, são supersticiosos. Não sei até que ponto esse efeito psicológico afetou os orcs na batalha, mas todo mundo concorda que os orcs têm medo dele, então os orcs têm muito respeito pelo Sebastian Yarrick, um certo medo também. Então, em geral, esse efeito psicológico que ele fez dos orcs aqui provavelmente mudou o rumo da Guerra de Armagedon. E uma das coisas que ele fez foi ter feito o grande chefão, o Ghazghkull, muito emputecido, e ele iria vir pessoalmente liderar esse ataque contra esse maldito humano de chapéu pontudo. A besta e o comissário iriam se enfrentar. Ele iria dar um jeito nesse arrogante humano de chapéu pontudo que se acha mais forte que um orc. Vamos ver se ele é mais forte que um orc de verdade. O Ghazghkull vai pra lá. O resto da batalha aqui na cidade de Hades vai ser meio que um duelo entre o Ghazghkull e o comissário Yarrick, mas eu vou deixar esse para o próximo vídeo, porque é bem interessante e eu acredito que é legal ficar um pouco na expectativa. E além do próprio comandante maior vir para cá, vários orcs de outros ataques foram reposicionados para a cidade de Hades, facilitando que outras cidades colmeia menores e as outras duas cidades colmeia mais afastadas, onde tinha sido retirado milhões de reféns, conseguissem ficar mais seguras. Então, enquanto a maior parte da onda agora foi reposicionada para a colmeia de Hades, as outras cidades iriam enfrentar um ataque de orcs menor. Então o comissário Yarrick, com essa sua heróica resistência, conseguiu entrar na cabeça do inimigo e os inimigos caíram na dele e vão levar para o norte o máximo de força possível para eliminar esse maldito humano. Bem, falando agora nas cidades mais afastadas, vamos conversar sobre a colmeia de Acheron. A colmeia de Acheron, eu vou falar errado toda vez que eu falar, mas acho que é Acheron a pronúncia correta. É que tem algumas pronúncias assim que é mais pro grego e tal. Acheron, acho que é mais legal de falar. E eu não sei falar grego também, tu também não sabe. Nem vem, tu também não sabe, não deu. Então, se você sabe falar grego, fala aí nos comentários como é que é a pronúncia correta de Acheron. Bem, essa cidade colmeia, por ser mais afastada, teve um pouco mais de tempo de se preparar. Porém, os soldados, aqueles que deveriam estar defendendo essa cidade, não tiveram tanta sorte quanto nas outras colmeias, porque esses aqui eram os sobreviventes de várias das batalhas que conseguiram se retirar das lutas perdidas e vieram para cá. Além de um contingente grande, bem grande mesmo, de PDF e milícias armadas conforme as ordens do Sebastian Yarrick. Então eles não tinham tanto uma força militar, mas sim alguns grupos bem abaixo da força necessária de Steel Legion e vários grupos de PDF com nenhuma experiência e equipamento avançado, apenas equipamentos básicos, e eles tinham uma colmeia cheia de civis para defender. Bem, eles fizeram o possível. Conforme os primeiros ataques de orcs vinham se aproximando da cidade, eles conseguiram segurar por mais tempo possível as linhas externas até chegar nas paredes propriamente ditas da cidade. A PDF estava realmente recebendo uma surra dos orcs, porque eles não têm equipamentos a nível de um batalhão regular da Guarda Imperial. Então aqui os orcs faziam a festa. As armas de slug, armas no caso são autoguns, seriam armas de fogo como as nossas. Muito difícil tu matar um orc com um tiro só, tu vai precisar de uns 40 tiros para derrubar uma besta dessa.
Então, em geral, os orcs, isso se ele não tiver com uma armadura toda metalizada, que tu não tem penetração de armadura nenhuma com uma autogun, além de que a quantidade de munições pesadas para artilharia e outras coisas, como minas terrestres, explosivos, estavam bem escassas, porque a cidade também mandou recursos para outras hives. Então agora a defesa era realmente uma questão de tempo até eles serem totalmente destruídos e devastados, conforme as semanas de batalha e mais orcs ficavam presentes nas fronteiras e atacavam em direções diferentes, e os números da PDF e dos poucos regimentos veteranos da guarda que iam diminuindo cada vez mais pelos atritos e as baixas na batalha, a situação ficava mais desesperadora. E os orcs sabiam disso. Os orcs sentiram a fraqueza e eles divergiram um enorme contingente para tomar rápido essa cidade humana que estava fraca. Então eles aceleraram a toda velocidade e começaram a trazer reforços de outros pontos para cá, para destruir uma cidade colmeia e ter um ponto de operação aqui mais avançado no continente de Armagedon II. Nessa parte aqui, os orcs vieram com aproximadamente 1,5 milhão de orcs para essa região defendida apenas por uma milícia de civis equipados com armas básicas e da PDF e assim, sobreviventes de regimentos já destruídos. Não iria ser bonito de ver, iria ser um verdadeiro massacre. Quando o momento chegou dos orcs avançar, os poucos soldados sobreviventes e a PDF estavam completamente desiludidos. Era a morte. Eles viram aquela onda de pele verde se aglomerar, começar a gritar, bater no peito, atirar para cima, e quando foi dada a ordem deles avançar, eles vieram tomando a colina como se não fosse nada. Alguns soldados perderam completamente a esperança, nem levantaram as armas. Alguns desesperados começaram a atirar naquela onda de pele verde, mas não ia fazer diferença, era como jogar um copo d'água numa tsunami, e aquela onda verde vinha se aproximando da cidade, e os defensores podiam apenas olhar e chorar, porque era o fim, a morte estava ali, a morte deles ia ser pelas mãos dos alienígenas. Mas nesse momento, de onde até o momento mais escuro, quando tu tá mais para baixo, nesse momento, meus amigos, o imperador protege. Do céu, os orcs, enquanto gritavam, começaram a olhar para cima. Tinha alguma coisa muito errada vindo lá. Eles prepararam, olharam para trás, estava vindo em todas as direções. Os orcs não sabiam mais se avançavam, se ficavam para trás. A parte da frente que já estava correndo para a cidade continuou correndo. A parte dos orcs estava mais atrás, ficou parado olhando para cima que nem um orc. E no caso, eles começaram a se dividir em duas partes, assim, uma parte que era a linha de frente que estava indo para lá e a linha de trás que ficou parada mais para trás. Quando de repente dos céus, como se fosse uma chuva de meteoros incandescentes, centenas, depois milhares de luzes assim brilhantes, bolas de fogo, começaram a cair dos céus. Quando no chão começou a estourar drop pods, cápsulas de descida com várias armas, atirando em várias direções, limpando o local onde ela caiu. Limpando uma área de 2, 3 campos de futebol, com tiro em todas as direções onde elas caíam. E outras naves, que eram as Thunderhawks, que é uma mistura de helicóptero, jato e bombardeio, soltando mísseis e atirando com bolters pesados para todas as direções, no meio daquele número aglomerado de orcs, caindo como se fosse um pouso forçado entre a linha de frente e a linha de trás dos orcs, e começou a sair deles os Anjos da Vingança. Especificamente os Blood Angels aqui.
eles saíram atirando com armas, cantando para tudo quanto era lado. Eles saíram correndo na direção dos orcs e começaram a causar caos no meio das... Desculpa, caos não... Pânico. Eles começaram a causar pânico no meio das divisões de orcs. Os orcs, sem saber o que estava acontecendo e sem nenhum preparo para isso, foram pegos completamente de surpresa. Eles não tinham uma nave ou uma força aérea, no caso no espaço, então eles receberam isso aqui sem nenhum aviso. Os Anjos da Vingança finalmente chegaram e eles começaram a matança. E liderando os Blood Angels estava o Comandante Dante, o Chapter Master. Eu vou falar dele depois, é que essas aqui são as mais antigas das imagens aqui, mas em geral... Não só os Blood Angels vieram, os Ultramarines e os Salamanders também vieram para o planeta, lutando, atirando em todas as direções, cortando orcs no meio, jogando granadas de fragmentação em grupos de orcs, jogando granadas crack, destruindo com seus bolters depois as gargas de dentro para fora. Os Anjos da Vingança eram uma força imparável. E os orcs tentaram fazer o possível para atacar eles sem sucesso. Eles foram pegos completamente de surpresa e desprevenidos, e os Anjos da Vingança, quando fazem alguma coisa, os Astarte, eles fazem muito bem, e eles são feitos para matar. Queimando centenas de orcs, destruindo eles com armas pesadas, aquelas Thunderhawks Gunships, fazendo tipo strafe run, que seria uma corrida atirando, assim, que eles vão voando rasante, atirando em todas as direções no meio dos orcs, causando devastação nas linhas de frente dos orcs, apenas para depois um esquadrão de Terminators aparecer numa drop pod e matar todo mundo que está ao redor. Era um verdadeiro massacre. É como tu pegar um fungo e cortar em várias fatias. Tac, 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 tac. O que eles fizeram aqui com os orcs, porque os orcs realmente, por mais fortes que sejam, um super soldado é mais. E vendo os Anjos da Vingança, vendo seus salvadores literalmente caindo do céu, os humanos ali da colmeia equiparam as suas baionetas, pedaços de ferro, qualquer coisa que eles tinham na mão, e começaram a correr contra os orcs, gritando e louvando ao Deus Imperador. Foi uma luta linda, foi um massacre para os orcs que estavam atacando aqui a indefesa população civil, e os orcs foram eliminados até o último. Uma coluna, no caso uma das tribos de orcs, foi totalmente dizimada depois de um dia de conflito entre as forças da colmeia e os Astarte, os super soldados, que caíram diretamente atrás das suas linhas. Bem, Vitória, uma cidade liberada, só que existem outras cidades ainda que estão sob ataque e um continente inteiro que precisa de reforço. Os Anjos da Vingança vão ter muito orc para matar. Imediatamente após a batalha ter sido finalizada, o comandante Dante ordenou que as drop pods fossem recolocadas, ressupridas e levadas de volta para a órbita, junto com os super soldados, porque eles iriam fazer novamente uma colocação rápida, esse Thunder Strike, um ataque relâmpago, em outro ponto, o que uma cidade colmeia também estava necessitando de auxílio imediatamente. Então eles iriam para lá para resgatar a população civil e, se possível, os contingentes das forças defensivas aqui da Steel Legion, se eles ainda estivessem vivos, lutando contra outra dessas tribos de orcs que vieram aqui para o continente de Armagedon Segundos. Então, o comandante Dante e os seus mais leais Blood Angels vão retornar novamente no próximo capítulo também. Eu não cheguei a falar dos Anjos de Sangue, mas um dia eu quero falar deles e dos capítulos sucessores dos Blood Angels, que são os descendentes de sanguíneos, porque eles são bem legais. Mas, em si, saiba
que os anjos da vingança vão vir no teu momento mais desesperado e eles vão trazer a vingança do imperador com balas de bolter e armas de energia. E os orcs aprenderam isso da maneira mais difícil. O Ghazghkull ficou muito emputecido quando ele soube da notícia da presença dos super soldados aqui no planeta. Ele então deu a ordem para reposicionar as suas tropas e o que vai acontecer depois, novamente eu vou falar conforme os eventos no próximo vídeo. Vejo vocês lá, durmam sabendo que o Imperador protege. Tudo de bom e vejo vocês em Armagedon.